Agora, 2h46, a ABICAB, que é a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Bala, divulgou na última semana um mapeamento para essa Páscoa que está chegando aí. Falta pouquinho mais de um mês, né, no dia 20 de abril. E segundo a entidade, a indústria nacional deve produzir nesse ano 45 milhões de ovos de chocolate. Entre essa quantidade grande aí de produtos, tem 94 lançamentos nesse ano e são mais de 800 produtos disponíveis, ou seja, tem produção aí para todo gosto, todo bolso também, né? Nessa Páscoa, em que há inclusive um aumento aí do preço do cacau, mas apesar disso, a ABICAB mantém o otimismo também para as vendas desse ano, e é sobre isso que a gente conversa agora com o Jaime Recena. Ele que é presidente da ABICAB, fala conosco aqui ao vivo. Oi, Jaime, boa tarde, bem-vindo. Olá, Tayla, boa tarde, obrigado pela oportunidade, boa tarde aos ouvintes também. Bom, Jaime, a gente falou aqui dessa expectativa de produção, né? Segundo a ABICAB, 45 milhões de ovos de chocolate, e apesar dessa produção mais alta, a gente fala de um período aí em que há um aumento, né, de preços, há uma crise em relação à produção de cacau também, ou seja, é muita quantidade, muita opção também, uma coisa mais democrática para quem quiser gastar um pouquinho menos nessa Páscoa. Com certeza, tem bastante produto disponível para os consumidores, uma Páscoa muito democrática. Esse ano a gente conseguiu mapear pouco mais de 20% a mais de produtos disponíveis do que no ano passado, então temos aí quase 800 produtos disponíveis, ano passado foram cerca de 600, então isso consegue aí chegar e atingir bastante o gosto de todo mundo, muitas receitas, enfim, muitos lançamentos. Esse ano tem uma previsão de quase 100 lançamentos, ou seja, 100 produtos novos nesse período. Então isso traz bastante otimismo para esse período, que é o primeiro momento do ano de celebração, de união das famílias, onde as pessoas se presenteiam, enfim, há bastante confraternização. Então, um momento esperado todos os anos e que o setor sempre participa com receita nova, com bastante qualidade e com bastante opção para o consumidor escolher aquela que mais lhe agrada. Jaime, entre essas opções, né, as indústrias também optam, porque a gente tem visto nos últimos anos aí, né, até parcelamento de ovo de Páscoa, né? Tem empresa optando também por um modelo um pouco mais simples, um pouco mais popular, vamos dizer assim, para atingir todos os gostos, ou não? Quem for presentear a família aí vai ter que desembolsar mesmo. Olá, Marcos, prazer falar contigo. Todo meu. Olha, tem bastante produto, tem muita inovação, todo ano a indústria busca apresentar coisas novas ao consumidor e sempre em formatos variados. Então tem desde ovos de Páscoa em pequenos formatos para também ter um custo menor, há receitas mais elaboradas para aquele consumidor que quiser investir um pouco mais ou quiser, enfim, comprar um presente mais especial. Então essa é uma característica do setor, sempre com muita opção, desde opções que podem ser presenteadas em versões como tabletes, bombons, até versões de ovos de Páscoa em tamanhos maiores e receitas mais elaboradas, então com produtos mais premium. Então essa é uma característica que o setor procura manter todo ano e que traz também para o consumidor uma liberdade maior de escolha e fazer caber no orçamento dele a Páscoa, que é um momento muito especial do ano de celebração entre as famílias. Agora, é uma data também que impulsiona aquelas contratações temporárias, né, Jaime? Porque a gente tem também um aumento aí dos setores da indústria para conseguir dar conta dessa demanda aí, 45 milhões de ovos produzidos, é um número muito alto, e tem até um levantamento da ABICAB já em relação às vagas para esse ano, né, 9.696 vagas que foram abertas já durante a preparação aí das indústrias para esse ano, para essa Páscoa. É um número alto de profissionais e é uma chance também para que alguns deles consigam efetivar também essas vagas na indústria, Jaime? Com certeza, essa é uma característica, os trabalhos temporários que são gerados nesse período, é a contribuição que o setor e que a Páscoa dá também para aquecer a economia com essa quantidade de geração de empregos. Esse ano a gente teve um aumento de cerca de 25% a mais nas vagas que foram geradas. Importante destacar uma curiosidade para o nosso ouvinte, que a Páscoa ela começa a ser pensada e trabalhada
com um ano de antecedência, até pelo desafio logístico de distribuir quantidade de ovos e produtos pelo país todo. Então a Páscoa tem como característica o início da preparação nos meses de agosto e setembro, e essa preparação se dá até janeiro, quando então começa a distribuição pelo país dos produtos. Então esse período de contratação acaba também sendo uma oportunidade das pessoas de ser uma porta de entrada na indústria. As pessoas acabam participando, entrando nesses programas de trabalho temporário, e cerca de 20% a 30% são efetivadas ao final da jornada. Então é uma porta de entrada também para o emprego, para o trabalhador que quer se desenvolver dentro do setor. Jaime, os custos aumentam muito pela questão do cacau, né? Já que a maioria vem de importação, principalmente da África. Isso pode também ter um impacto econômico até nessas contratações, né? Porque às vezes as empresas elas produzem bastante, mas elas estão precisando gastar um pouco mais, né? Isso faz alguma diferença ou o setor se adapta? Olha, o setor tem olhado com bastante atenção a questão da volatilidade do cacau. É importante destacar que no ano passado o cacau atingiu o seu pico de cotação dos últimos 50 anos, chegando numa variação de quase 300% do valor de antes desse período, e obviamente isso traz um desafio que a indústria tem trabalhado com bastante atenção. É importante também falar que a produção no Brasil ela se manteve nos mesmos níveis, ou seja, teve uma variação de 3% a mais na produção de chocolate nesse ano. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem presente toda a cadeia produtiva do chocolate. Então nós temos os produtores de cacau, tem a presença da indústria moageira que transforma esse cacau em manteiga de cacau e licor de cacau, e tem a indústria do chocolate que compra da indústria moageira os insumos para preparar as receitas que são disponibilizadas aos consumidores. Então, com toda essa presença, o Brasil hoje, como país produtor de cacau, a gente produz cerca de 80% da necessidade de cacau para atender a demanda de mercado. Então, o Brasil importa uma quantidade de 20% mais ou menos, muito menos do que outros países, do que outros mercados, como, por exemplo, o mercado europeu, que tem que importar 100% do cacau para produzir o chocolate que vai abastecer aquela região. Então, o Brasil tem essa vantagem. Então, assim, a gente não tem nenhuma preocupação com o desabastecimento de chocolate, mas sim muita atenção com a questão do preço do cacau, que atingiu a sua maior cotação no ano passado, já tem reduzido, chegou a pouco mais de 11 mil dólares, agora já está em pouco mais de 8 mil dólares, então houve uma redução, e a expectativa nossa é que a safra africana, enfim, dos países africanos, que são os principais produtores de cacau no mundo, a expectativa é que esse ano tenha uma safra boa para a gente poder recuperar também esse período dos últimos 2 anos da alta do preço do cacau. Com esse cenário todo, né, Jaime, o aumento nos últimos 12 meses aqui no país, isso falando aí de barras, né, e bombons aí de chocolate, foi de 16%, é o acumulado do IPCA, né, nos últimos 12 meses. É um aumento aí bem considerável, né? Como é que você acha que o consumidor deve se comportar nessa Páscoa diante desse aumento? Ele deixa de consumir ou ele opta ali por um produto mais barato, troca muitas vezes o ovo de Páscoa por outros produtos de chocolate? O que vocês esperam aí em relação a isso? Olha, acho que vale destacar o papel da indústria, que na sua principal matéria-prima teve uma variação de 300% no preço e houve um repasse registrado de apenas 16%. Então, aqui a gente tem um exemplo claro de que a indústria está fazendo um bom trabalho para que todo esse aumento não seja sentido pelo consumidor. E tem feito isso colocando também alternativa de muito produtos em menores versões, produtos em diferentes receitas, tudo isso para que o consumidor possa escolher aquilo que mais lhe agrada, aquela receita que mais lhe agrada e que também caiba também no seu bolso, né? Então a nossa expectativa é que a gente tenha assim uma Páscoa muito alegre, de muita celebração e de muita opção para o consumidor. Então a gente está bastante animado. Como eu disse, é o primeiro momento do ano que a gente tem de celebração com as famílias, de se presentear, de presentear a si próprio, enfim.
e um chocolate é sempre bem-vindo para esses momentos de alegria. Jaime Recena com a gente, ele que é presidente da ABICAB, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Bala, falando conosco sobre as expectativas aí para essa Páscoa. Jaime, muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde, bom trabalho para você. Eu que agradeço, Taira, Mar, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente fica à disposição para próximos encontros. Um grande abraço. Prazer todo nosso, grande abraço e